inicia em grandes obras de infraestrutura e terraplanagem, pavimentação mundial, atendendo da região com 3271-9000 ou e-mail cfl@cfl-age.com.br. Programa Uai Notícia, o seu informativo online. Você ligado com o FBN, no FélixBrasilNews.com, nós estamos na área mais uma vez, né, para receber a nossa convidada da tarde, um oferecimento dela que tem muita tradição no mercado. São praticamente 20 anos de bom atendimento, produtos de qualidade, uma entrega rápida, um trabalho realmente muito eficiente. Eu falo da Metal Projetos, que destaca a nossa convidada especial do dia. Metal Project, estruturas metálicas e serralheria. São 15 anos de tradição e qualidade, atendendo Ituiutaba e toda a região. A Metal Project é indispensável na hora de construir o seu barracão comercial, residencial e todo o trabalho de serralheria em geral. Obras na zona urbana e rural é com a Metal Project. Avenida 31, número 2410. Fone 99668-2337. O sucesso do seu empreendimento começa aqui. Metal Project. Acreditamos e podemos construir juntos. Convidados especiais. E o chefinho passou por aqui, né? Ele passou, vai voltar de novo, né? Ele vai e volta, tá? Hoje tá um negócio que hoje tá bem diferenciado, né? Mas faz parte. Bom, eu vou trazer uma pequena ficha técnica, porque ela é uma eficiência impressionante, né? Aliás, eu vou fazer mais um pequeno comentário, que eu me encontro aqui nessa cidade há apenas 5 anos, eu tô novinho, cheguei agora. É uma das poucas pessoas, olha a conotação do negócio, olha a afirmativa. É uma das poucas pessoas que eu respeito nesta cidade. Bom, você vai entender. Que isso, que responsabilidade agora. Não, porque tem um pessoal aqui que eu te contar. A fala deles e o risco na água é uma coisinha só, então para entender o porquê da afirmativa. Né? Como assim? Porque ela é uma das poucas que eu respeito. Então ela é o quê? Assistente social, coordenador do Conviver, que faz parte ligada à Junta da Secretaria de Desenvolvimento Social do município, formando em Direito, tá esperta no negócio, né? E ainda é escritora. Boa tarde, minha amiga. Vou falar amiga, né? Porque eu fui na casa dela, fui convidar, vou considerar amiga assim. A Raina Freitas, obrigado pela presença ao Uai Notícia mais uma vez. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio Uai.com. Nilton Furacão. X a bola, hein? Boa tarde, é meu amigo. Acho que é Vamos mérito meu, né? concretizar isso aqui, essa amizade, essa entrevista, o respeito pela opinião de cada um, né? Me convidar para o churrasco fica melhor ainda, tudo bem. Fica melhor, né? Bom, mas assim, você que vê aí duas obras literárias, o Literatura Infantil primeira edição, também o Sonhos Roubados, o lançamento foi dia 9 de setembro, mas antes disso, de falar diretamente, eu quero saber o seguinte: como surgiu esse despertar seu para a literatura, vamos pensar assim? Então, na verdade, o dia que me falaram assim, você é escritora? Isso. Aí eu pensei, meu Deus, mais uma... Alguém te falou? Alguém falou assim... Aí você não sabia, não? Não, na Estava verdade... inocente? Não é que é inocente. Na verdade, a questão do trabalho, do desenvolver do serviço social, veio trazendo e aflorando essa parte de escritora, né? Mas quando você realmente escreve, nasce ali aquele filho, né? Que alguém fala pela primeira vez, você é escritora, e eu pensei, poxa, eu sou uma escritora, né? Eu gosto de pensar nas questões sociais e não ficar só nisso, porque na verdade a gente sozinho não consegue realizar nada e às vezes quando demora muito a acontecer as perspectivas de trabalho, e com essa vontade e com vontade também de deixar concretizar aí uma fala, despertar, principalmente no olhar da criança, né? Eu trabalhei um certo tempo no sistema prisional como assistente social, implantando aqui em Ituiutaba o serviço social dentro do sistema prisional. E naquela época, em 2008, 2009, eu já percebia com os atendimentos técnicos que deveriam sim ter a assistência social dentro das escolas. Cheguei até a escrever um projeto, então tenho políticas públicas também
especialização, e nessa implantação, nesse escuta, então eu já percebi ali naquele sistema prisional o quanto a nossa infância precisa de socorro, a atenção dos nossos gestores, a atenção das pessoas que estão na linha de frente como os professores, né? Eu escutei falando algumas questões que não devem ser questionadas e outras que devem ser prevalecidas aí, que é a atenção no cuidado especial de 0 a 6 anos de idade, que a nossa infância tem que ter esse cuidado, porque é nos 72 primeiros anos de vida que vem a formação do caráter, de como será essa criança, né? E isso às vezes pode responder na institucionalização dessa criança, ou quando não resolve ou não dá essa atenção especial, também é institucionalizado depois já de adulto, né? Que aí a gente encontra no sistema prisional. Eu não sei se eu ouvi meio aqui, mas me parece que eu ouvi, né? Você disse que é como se fosse, por exemplo, o primeiro livro é como se fosse o primeiro filho, é isso? É um quê de... É um filho, de né? maternidade Nasce, mesmo? né? É porque você programa, pensa, escreve, executa. Quando nasce, você leva um susto, né? Nossa, foi o que eu te falei. Não, você é escritora? Nossa, esse nome é bem pesado, né? Porque a gente conhece muitos famosos, pessoas maravilhosas, e você não se encontra, né? Às vezes, nesse patamar. Quando alguém vem e te fala, aí você fala, poxa, que bom, né? Sou eu, né? Sou eu a escritora. Mas quanto tempo demorou aí, esse período do primeiro lançamento? Pensar, que foi, eu já escrevo. Que foi o Infantil Primeira Edição para o Sonhos Roubados. Quanto tempo de um para o outro? Então, na verdade eu já escrevia, não sabia, não tinha essa noção de escritora, mas eu sempre tenho rascunho em papel, detalhes que eu enxergava além do cotidiano, copiando e escrevendo o cotidiano de alguns fatos, né? Que eu via, por exemplo, algum recluso guardando a semana inteira um docinho para entregar para o filho numa visita, vamos assim dizer, numa visita. Já virou um tema. Aí aquilo ali para mim, então eu conseguia fazer o atendimento e ver tudo aquilo. Depois que eu fui trabalhar na infância, eu passei de perto a visualizar e ver, na prática mesmo, a situação de pais, né, que perdiam ali a guarda dos seus filhos, e esses filhos vão para a adoção porque eles não conseguiam recuperar ou sair mesmo dos vícios, das drogas, né? Então, Sonhos Roubados veio no intuito de... Vou até ler a sinopse desse livro, que até foi o Edson da gráfica que falou, eu vou colocar a sinopse bem clara, né? É assim, ó, às vezes ficamos presos em nossos sonhos e gritando numa tentativa de acordar para sair daquele sufoco. Essas histórias essa história em específico, né, de Sonhos Roubados, traz à tona a vontade de se ver livre do pesadelo da solidão, do desprezo das drogas e da falta de carinho de seus pais. Na verdade, esse menino só queria acordar de um sonho real. E na verdade existe aí milhões de sonhos roubados. Nós sabemos que existe filhos órfãos de pais vivos. O que é pior, né? O que é pior, porque às vezes a criança está ali dentro da casa, o pai, mãe, vai dando a comida, vai danando, mas não tem todo um projeto com esse filho. Ele veio, tem 2, 3 crianças e não tem uma direção exata, envolve às vezes no bar com os amigos, né? E chega em casa, às vezes não dá aquela atenção. Então nós estamos falando aí de qualidade de vida, de como vamos deixar esse filho, né? Como é que nós vamos entregar ele para o mundo tão rápido, né? Porque a infância passa muito rápida. Então, Sonhos Roubados vem falando de uma bruxa, né? Que aparecia todas as noites, que era maldosa, roubava os sonhos dessa criança, mas ao mesmo tempo ela trazia doces e bombons. Esses doces e bombons eram bons, né? E que no final tem que adquirir ele aqui, né? Eu não posso contar o final, mas na verdade vem tratando, né, de saber que a criança, muitas das vezes, junto com a família, precisa ser ela autônoma, em vez de ser os pais, né? Ela tem que ter a autonomia
de sair sozinha de algum sufoco, né? Quantas crianças a gente vê, né, pro Rio, São Paulo, lá fora, no sinaleiro. Essa autonomia depende do berço também que ele teve, né? Porque às vezes não ofereceu essa autonomia também, né? Mas assim, a situação dos sonhos roubados vem de um menino que tinha um desejo de ter uma vida melhor. E muitas das vezes essas crianças não, com o cotidiano dos pais e mãe, não consegue sair disso, né? No caso dele, ele conseguiu ter uma visão diferente dos pais, que poderiam ter uma vida diferente, né? Então ele deu ali seu grito de guerra, né? E tentou chamar a atenção das autoridades, onde acontece às vezes do conselho tutelar, chegar a alcançar uma criança, porque o grito dela foi tanto, né, que apareceu e veio a situação de proteção, né? E essa criança foi acolhida, às vezes foi para uma instituição e às vezes foi para uma família acolhedora, ou às vezes mesmo para a família extensa, né? Que é um fato que chama a atenção nossa também, que eu falo, cuidados da primeira infância. Creio eu que nós já temos no Brasil afora algumas guardas subsidiadas, né, que vêm auxiliar aí famílias extensas que não têm condições financeiras, e em alguns municípios já existe isso, que pode aí auxiliar um pouco mais para que essa criança não saia do seu meio familiar e educacional, né, e vem com um limite aí para esses pais, né, com uma guarda sobrepondo a eles, né, e mantendo a criança dentro da família, né, para que não seja chegar ao extremo do rompimento familiar, que é o vínculo, né. Agora, Rani, você ainda é um escritor, diria, ainda no início de carreira, porque não apenas o segundo trabalho lançado. Como é que foi para você a recepção do seu trabalho perante o meio, as pessoas que você conhece, onde foi apresentado, enfim, foi aquilo que você imaginava, superou, enfim, como é que você viu essa recepção do seu trabalho até então? Nilton, na verdade, eu tinha uma curiosidade muito grande, foi bem recebido pelos amigos, pelos familiares, principalmente, que são os primeiros momentos, né? Mas eu preciso, questão minha de colocar, são questões de 6 histórias, né? Estou partindo para o segundo trabalho, né, de lançamento, ano que vem, eu quero estar aqui falando para você desse segundo momento que vai ser. Eu vou te chamar para inauguração, né? 0800, estou lá. Mas foi muito bem recebido, graças a Deus. Eu não tenho aquela preocupação assim de vendeu quantos livros, quanto você fez. Bom, nós fizemos poucos livros e todos eles foram recebidos, muito bem recebidos pelos amigos. Você fala pouco, você quer citar quantos exemplares? Deixa quieto. Não, é tranquilo, eu fiz 50 exemplares, tive que pedir mais alguns para poder. Isso foi só mesmo para. Foi bem cauteloso, então, né? Bem, igual eu falei, como eu quero colocar todas as histórias no mercado, a gente pensa às vezes com deixar então, no Amazon, às vezes. A rentabilidade não é o seu foco principal. Não, eu fico feliz porque quando a gente escreve e quando alguém solicita, eu fui solicitada na verdade é um grupo de especialistas de assistência social, psicólogos, juízes nacional, e foi solicitado um livro meu para o Rio de Janeiro e outro para o Maranhão. Olha que legal. Eu postei ele nesse grupo, né? Aí eles pediram, e eu não sabia, na verdade, como te falei, não tenho costume de ser a escritora, né? Que tinha um jeito fácil de pagar apenas R$8,10. Pensei, meu Deus, como eu vou mandar isso para o Maranhão? Vai ser cento e tantos reais, né? E aí as pessoas, não, vê o quanto custa que eu pago, né? E eu fui, e tem sim, pelo correio, essa maravilha, né? De mandar o livro por R$8,10. Então eu encaminhei, e assim, é um livro que pode trabalhar exatamente com adolescentes, né? Todo caso nas escolas, nos CRAS. Igual eu faço lá, atropelado, tem mercúrio, vai atropelando, vai para o trator, vai passando por cima, né? Esse então continuará sendo seu público-alvo, então, os próximos aí trabalhos. Sim, eu vou fazer uma sequência, mas não só com meninos, né? Eu quis trazer o menino porque as violências que acontecem não é só com meninas, né? Nós temos aí muitos garotos, né, que têm os seus direitos violados,
e que é uma realidade, precisamos sim registrar isso de alguma maneira. E chamando a atenção aí das autoridades para que dê uma atenção especial para essa criança de 0 a 6 anos, né? Mas, claro, eu venho trazendo a terceira obra também, que é toda a informação e capacitação e como foi a implantação da família acolhedora em Tuiutaba. Já é uma história mais específica. Já é mais um livro mais científico, né, um pouco maior, já com a capacidade de atingir um público de formandos, né, da assistência social, de psicologia. Também estou na parte de leitura aí com o professor Flander da faculdade, da UFO, né, que está fazendo a correção comigo desse livro. Então, assim, tem algumas partes que é importante, ele que tem doutorado, né, eu sou assistente social, tem pós-graduação, mas ele tem doutorado, né? A sua experiência com o doutorado. Com o doutorado, para colocar de uma maneira mais clara, é muito interessante, que às vezes algumas coisas que eu escrevo que são técnicas, né? Ele fala para mim assim, Raina, a vovó Adelaide não está entendendo. Aí, ou seja, escrever essa correção vem nesse nível, não de que ele esteja inserindo o assunto dele, mas sim de como escrever o mais simples trazer possível, uma leitura mais né? simplificada. Não técnica, para que todas as pessoas consigam ler e entender. Então, é isso. Agora, quando você fala de leitura, nós sabemos que, assim, em Minas Gerais, o povo brasileiro, eu pelo menos sou um desses, né? Existe uma preguiça de leitura danada. O leitor ele é bem preguiçoso. Como é que você vê esse lado de que o livro, você faz um livro, tal, enfim, se imagina que alguém tem que ler. Né? Se não ler, não adianta. Então, assim, como é que encarar essa preguiça da grande maioria, pelo menos? Então, hoje nós sabemos que tem que melhorar isso, né, em termos de incentivo às crianças a lerem, por isso que eu fiz ele um livro grande, fácil de folhear, bem ilustrativo, né, que isso porque acaba sendo mais um chamativo, né? Tem que chamar atenção. Mas a gente sabe também que hoje está muito online, por isso a resposta de por que tão poucos livros físicos, né? Como eu disse, a gente está com a intenção de colocar ele online, né? Porque a dificuldade do livro físico, hoje os meninos estão muito... É o mercado, é a tendência, então não tem como você lançar muitos e esperar uma leitura física, assim, a não ser que desenvolva um trabalho através dos colégios, né? Para que venha aí. Mas a maior parte hoje é online mesmo, e então tem que colocar eles de uma maneira fácil. E também hoje existe o vídeo, né? Você tem o livro, mas põe uma animação para que as crianças consigam saber o livro e ler o livro através da animação. Nós estamos nesse processo, viu, de organizar os sonhos roubados para que ele seja movimentado aí, né, com animação. Então, é isso. Mais um capítulo dessa sua... eu não sabia... Seu projeto. É um trabalho novo, né, para mim, né? Claro que todo mundo quer saber como é que vai ser, mas é fácil. A renda desse livro, como você estava falando, se eu importo, sabe? Porque toda essa história, toda a aquisição do livro dos Sonhos Roubados, a renda dele vai para a Associação Coração Acolhedor, que é uma instituição que ajuda as pessoas, principalmente aqui em Tuiutaba, que queira adotar crianças, faz todo o acompanhamento jurídico totalmente gratuito para quem tem, quem não tem dinheiro. É só procurar, né, a Associação Coração Acolhedor, que fica ali na 24 com a 15 e a 17, 1047, telefone 9680-9115. Então, assim, essas histórias, principalmente voltadas para a criança... Traduzindo, todo o faturamento... vai para a Associação Coração Acolhedor. Sonhos... Sonhos roubados. Não vai pelo bolso da Raina, então não. Tá explicado. Parabéns pela iniciativa. Agora, a questão é a seguinte, que é um conceito que tem que ser sempre lembrado, Raina, que a leitura sempre vai gerar conhecimento, né? Não adianta. Claro, e informação. Foi uma das coisas que eu achei importante passar, porque nem sempre a gente sabe de onde o mal vai acontecer. Nesse caso dessa história aqui, dá bem para perceber que a proteção dos pais não acontecia para essa criança e ela teve que ser, mesmo com
toda dificuldade, ela teve que sair sozinha de uma situação, né? Mas nem sempre essa criança vai conseguir sair dessa situação. Então, por isso que nós precisamos levar as informações, a leitura, para trazer um despertar para a família mesmo, né? Poxa vida, o que eu estou fazendo com o meu filho? Será que eu estou dando a atenção especial? Será que qual o projeto que eu tenho para o meu filho? O que eu quero dessa criança, né? Então, não é só agradar, trazer um bombom, um doce, agradar, e no dia a dia a qualidade e a presença não ser ali parceiro e participativo nos mínimos detalhes dessa criança. Nos mínimos detalhes. Tem duas questões finais para fechar com você, são 13 horas estou meio ruim aqui, 3. Ó, o óculos. O óculos ficou em casa, eu estou ralando. Tanto é que aquela seu convite, não olhei, você não chega em nada, né? Tem que comentar, nem teve condição para isso. Bom, eu gostaria que você falasse um pouquinho, antes da sua mensagem final para o pessoal que está acompanhando a sua participação aqui no FBN, também na Rádio Vai, Rádio Cidade, Rádio Participativa, enfim. A arte de escrever, para você, ela é uma terapia, ela é um hobby, é o seu talento em si? Como é que você engloba tudo isso aí? Porque escrever é uma arte, não é qualquer uma. Então, vou escrever um livro. Posso te contar um segredo? Eu adoro escrever, então... Aí tem inspiração, surge onde, Então, como surge. No seu caso está com um tema específico, que é em relação ao seu conhecimento dessa área aí, que é família, enfim... Criança. enfim, Não, mas eu tenho outros toda, temas, né? Igual eu falei para você, eu não sabia que eu era escritora, até... Aí agora vai ficar tema livre. Eu, então, tenho alguns poemas, algumas coisas que eu escrevo assim, né, que algumas situações, igual eu te falei, de visualizar, Daqui a pouco você vai falar de namoro. Término de namoro, né, situações interessantes que eu escuto aí. Acho que vou te passar umas histórias. Quando eu estou no momento assim, vem a vontade, eu já vou escrevendo para poder não perder o fio da meada, depois eu retomo, né, eu falo que é bom quando você escreve, você ter um caderno, porque eu nem sabia que tinha esse caderno já. Você diria hoje, você tem hoje quantos trabalhos, digamos assim, iniciados e rascunhados aí? Então, uns 30, 50 ou mais? Não são muitos, né? Mas assim, é questão dos 20 a 30 trabalhos, assim, mas que eu não dediquei ainda, né? Tem uma outra parte interessante. Já foram iniciados, né? Já foram iniciados, inclusive com os roteiros lá para poder desenrolar depois. Mas é uma arte, né? É uma arte. E eu gosto, vou te contar. Não é para quem quer. Dos sonhos roubados. Tem que ter o dono da coisa, né? Na verdade, tem que querer, tem que gostar de escrever, porque isso dá trabalho, viu? Porque às vezes você escreve, acha que tá tudo certo e com a avó Adelaide não entende. Sim, né? mas a parte final dá trabalho, porque é o famoso acabamento, né? Agora, assim, a ideia original é toda sua. Né? Sim. Mas tem algumas frases que você até ri muito, né? Vai na correção, né? Vai na correção do português, né? Eu coloquei assim, no próximo livro, né? A porção, né, da bruxa, não é porção, é a porção da bruxa, né? Aí fala, não é um torresmo, parece não é uma porção. Então as correções que às vezes você escreve no rascunho bruto ali, né? Aí quando você vai lendo, você vai corrigindo, você vai rindo de bastante coisas que você escreveu. E que vira se transforma para você também mais um aprendizado, né? É muito grande o aprendizado. Altamente enriquecedor. Exatamente. Não sei o que você ia falar, eu estou ultrapassando o horário aqui, 13 horas e meia dúzia, um minutinho para você, aquela mensagem final, vem aí Natal, Ano Novo, nova gestão pelo país afora, talvez a sua esperança ou não esperança, decepção ou não sei, enfim, convicções, enfim, fica à vontade para sua mensagem final, incluindo o seu trabalho, que você queira falar, fica à vontade. Quero muito que todos tenham convergência ao centro, né? Que a gente faça aí uma oração para que consigam entender as novas gestões, como você falou aí, que todos têm que orar para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Em termos de família, né? Nós precisamos muito de união. Houve muita divergência, né, nesse ano agora de eleições dentro da própria família, havia o de direita, de esquerda, né, então essa união, espero que agora no Natal isso torne-se uma convergência ao centro, orando para que os novos gestores consigam trazer uma confiança, esperança e que toda a família se una
e se programe para 2023 ser um ano realizador aí de conquistas, né? E, gente, trabalho com honestidade, amizade. Deixa eu te apertar um pouquinho, não te apertei hoje, só foi só flores. Ah. As urnas te fizeram feliz ou não nessa eleição presidencial, cara? Olha só, né? Eu prefiro não. Você tá ficando em cima do muro? Tá vendo eu falar que tem famílias de esquerda, tem famílias de direita, então na minha também não foi diferente. Democracia, né? sem respeitar. Democracia, então vamos entender o que aconteceu, né? Então vamos fazer aquilo que eu estou falando aqui, convergência ao centro, vamos centralizar todo mundo e orar que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, com muito trabalho e não perder a esperança. E a família é isso aí, união e força para conseguir vencer os obstáculos. Sucesso, Ana Freitas, escritora, que vai para o seu terceiro trabalho agora em 2023. Muito obrigada à Rádio Uai, a você, Milton Furacão, à sua disposição, viu? Ok, 13 horas e 8 minutinhos, extrapolamos em 1 minutinho, mas faz parte, né? A causa é justa e a menina tem conteúdo, né? Articulada, sabe o que faz, futuro brilhante como escritora, certamente. Nós vamos embora, amanhã voltaremos ao meio-dia com mais informações aqui no seu super Canhãozarte Audiência. E lembre-se, pensa comigo aí, vai pensando aí, ó. Serei silêncio para quem me julga, amor para quem me merece, e indiferença para quem não seja digno da minha presença. Sem óculos aqui embaixou tudo, mas tudo bem. Amanhã eu volto aqui no microfone mais democrático do rádio brasileiro. E com nós. Você viu Uai Notícias, Uai Notícias. Como foi, gente? Eu nem sei como é que foi.